Quando dizemos algo como muitas famílias se sentem assim, é um sentimento compreensível. Meus próprios amigos já passaram por isso, estabelecemos um elo genuíno, quase como uma conversa entre amigos. A empatia nasce desse tipo de conexão, onde as preocupações são reconhecidas e abordadas com honestidade. Além disso, vamos considerar a importância da escuta ativa. Mostrar-se presente na conversa não é uma mera formalidade, é um gesto acessível e genuíno. Ao escutar, você não apenas coleta informações, mas também sublinha a importância daquela interação, tornando o outro um agente ativo na conversa. Reconhecer uma preocupação e perguntá-la de volta pode iluminar novos ângulos, e se você pudesse encontrar uma solução que se encaixasse no seu orçamento? Isso não só promete uma resposta, mas também provoca reflexão interna no potencial aluno. Lidar com objeções pode ser um desafio, mas também é uma dança, um jogo entre questionamentos e respostas. O objetivo é navegar pelas inseguranças, transformando-as em conversas produtivas. Quando se consegue dominar essa arte e se posicionar como um facilitador da experiência, a venda deixa de ser uma transição seca e se torna um momento de parceria. Afinal, se uma preocupação é abordada com empatia e sabedoria, ela pode muito bem se transformar em um passo em direção ao comprometimento. O que está em jogo aqui é a construção de um relacionamento duradouro. Uma vez que você confiança e acolhimento, as objeções se diluem e rotinas de venda se tornam verdadeiros encontros. Esse é o verdadeiro milagre na construção de uma comunidade escolar relevante e duradoura. No final do dia, o que queremos é mais do que uma simples matrícula, desejamos fazer parte de uma jornada transformadora, onde cada interação conta e cada conversa é um passo em direção ao futuro coletivo. Uma crítica pode ser uma bomba relógio, não é mesmo? Você está ali, tentando construir uma relação de confiança, e, de repente, alguém lança uma objeção afiada e direta. Mas a verdade é que essa crítica não precisa ser um obstáculo intransponível. Ao contrário, pode ser a oportunidade perfeita de transformação. Imagine um momento em que você está apresentando a proposta de matrícula a um pai ou responsável. Tudo parece estar fluindo bem até que, sem aviso, a pessoa diz: "Eu não tenho certeza se o custo vale a pena." É um golpe? Pode parecer. Mas, na realidade, é um convite à conversa. Nesse momento, uma pausa estratégica é vital. Não reaja de imediato com argumentos sobre valor ou comparações. O que funciona realmente é a escuta atenta. Deixe que a preocupação seja expressa completamente. Isso demonstra respeito e, dizer a verdade, cria um espaço seguro para um diálogo autêntico. Um simples "entendo sua preocupação", e é natural que você se sinta assim, pode fazer maravilhas. Já notou como o tom das palavras pode mudar a direção de uma conversa? Em vez de usar palavras para rebater a crítica, procure compreender as emoções por trás dela. Pode ser uma segurança financeira, uma dúvida sobre a qualidade de ensino ou até mesmo um receio quanto ao futuro da criança. Considere uma situação em que uma instituição de ensino conseguiu transformar uma objeção em um ponto de venda. Uma vez, vi uma colega enfrentar um questionamento sobre a sua escola. Um pai estava preocupado com a abordagem pedagógica. Em vez de atacar a crítica, ela trouxe uma história sobre um aluno que havia superado dificuldades com o apoio do corpo docente. Esse relato não só respondeu à dúvida, mas também fez com que o pai sentisse uma conexão emocional. Ele não estava apenas ouvindo, estava sentindo. Agora, sobre os momentos críticos, é fundamental estar preparado para absorver a energia negativa que às vezes vem com as críticas. A resistência pode surgir como uma tempestade repentina, mas, se você se mantiver calmo e centrado, pode ser o farol que guia a conversa. É essencial responder com honestidade, mostrando que críticas não são ataques pessoais, mas valiosas oportunidades para compreender melhor as necessidades de quem está à sua frente. Um diálogo respeitoso é a chave. É nesse espaço que nascem as mais ricas conexões. Pergunte-se: quais foram as vezes em que você se sentiu ouvido em uma conversa difícil? Ouvindo para entender, não apenas para responder, você começa a estabelecer um verdadeiro rapport com o potencial aluno ou responsável. E isso vai além da venda, se transforma em algo mais significativo, em um entendimento mútuo.
Às vezes, a crítica poderá vir revestida de emoções mais intensas e desabafos de frustração. E é aqui que o diálogo aberto se torna ainda mais relevante. Um simples "o que mais a preocupa" pode abrir as portas para conversas que, de outra forma, ficariam escondidas. É um convite a um espaço onde o diálogo flui. Essa abordagem não só desarma a resistência, mas também confere à interação um caráter genuíno. Ao lidar com críticas, lembre-se, cada interação carrega o potencial de iluminar caminhos novos e surpreendentes. Quando se cria um ambiente onde a voz do outro é valorizada, a crítica não só é bem-vinda, mas também se transforma. O que poderia ser um momento de tensão vira uma troca mútua de aprendizados. No final das contas, é sobre crescer juntos, não apenas na venda, mas na construção de uma comunidade em que todos se sintam acolhidos e respeitados. Portanto, ao encarar a crítica, pense sempre na essência. Através dela, você pode não apenas vender uma matrícula, você pode inspirar um compromisso duradouro pela educação e pela transformação. A criação de um ambiente de diálogo aberto e de confiança nas interações não é apenas uma técnica de vendas, mas sim uma construção que envolve a forma como nos conectamos com as pessoas. Isso se aplica especialmente no contexto educativo, onde o que está em jogo é o futuro de alunos e suas famílias. Quando um potencial aluno ou responsável expressa uma objeção, a maneira como a situação é manejada pode transformar um simples "não sei" em um "talvez". É quase um milagre, quando se pensa nesse efeito. Imagine-se em uma sala, onde a luz suave da tarde entra pela janela e o aroma de café fresco paira no ar. Alguém se aproxima com preocupações sobre a instituição e, em vez de se sentir na defensiva, você faz uma pausa. É isso que verdadeiramente importa, criar um espaço onde a outra pessoa possa falar sem medo de julgamento. Um sorriso caloroso e uma escuta atenta têm o poder de mudar o clima da conversa de forma abrupta, quase mágica. Quando alguém vê que suas preocupações são ouvidas, a resistência pode derreter como gelo sob a luz do sol. Olhar nos olhos do outro e demonstrar interesse genuíno é essencial. São nesses momentos que conseguimos criar um rapport, que é a base de uma comunicação eficaz. É preciso evitar aquela tendência comum de rechaçar objeções com justificativas rígidas e defensivas. Uma abordagem mais zen, onde a empatia e o acolhimento são primordiais, gera confiança e abre espaço para que o diálogo flua naturalmente. Isso é vital. Você deve lembrar que cada pergunta feita só reforça o interesse que existe ali embaixo das dúvidas. Outro ponto a considerar é a responsabilidade em ser honesto. Se você não tiver respostas para certas perguntas, o melhor é reconhecer isso. Dizer "não sei, mas vou procurar saber" pode parecer vulnerável, mas na verdade é um gesto de honestidade que fortifica a relação. Assim, se estabelecem laços. Aliás, não é sempre que algo inesperado surge e pode transformar aquele momento? Às vezes, os desafios nos trazem aprendizagens que nem imaginávamos. Quem diria que uma dúvida poderia abrir uma nova direção na conversa? As histórias de sucesso e os depoimentos de ex-alunos são preciosos nesse cenário. Quando você compartilha uma experiência real, talvez a trajetória de um aluno que superou obstáculos semelhantes, isso não apenas valida a preocupação do outro, como também oferece uma perspectiva cativante. As pessoas se conectam através das narrativas, elas vão além de números e estatísticas. Quando você traz à tona um exemplo de alguém que passou por uma dúvida similar e que, no fim das contas, encontrou o caminho, você está oferecido um novo olhar sobre aquele desafio. E isso é profundamente inspirador. Criar um ambiente onde os clientes se sintam à vontade para expressar inseguranças é um passo rico em potencial. Pense em uma conversa de café. O que torna a conversa maravilhosa? Não é apenas o conteúdo, mas a amizade e a troca. Este modelo relacional é fundamental nas interações em vendas. A sua postura desempenha um papel crucial aqui. Há algo reconfortante em um tom de voz tranquilo, em gestos que mostram acolhimento, como uma mão gentil no ombro ou um olhar que transmitiria que realmente você se importa com o que o outro está dizendo. É esse vínculo que pode fazer a diferença entre uma venda frustrante e um relacionamento duradouro. Ao final, a jornada de enfrentar objeções e críticas não é meramente uma história de venda, mas uma lição sobre como se conectar verdadeiramente com as pessoas.
É uma experiência vibrante que na educação se traduz em algo ainda mais grandioso: formar uma comunidade sólida, onde a confiança é o alicerce. As habilidades que você está desenvolvendo aqui não são apenas técnicas de vendas, são passos fundamentais para construir um espaço humano e acolhedor, digno de ser chamado de lar para alunos e suas famílias. E assim, cada interação se transforma em uma oportunidade de reafirmar o compromisso com a educação de qualidade, com empatia, calor e, acima de tudo, autenticidade. Capítulo 12. Conclusão e caminhos futuros. Ao longo deste livro, exploramos um panorama complexo e dinâmico sobre a venda de matrículas no setor educacional. Agora, vamos recapitular os princípios que guiaram nossa jornada. Lembro-me de quando iniciei esse projeto, cheio de perguntas e incertezas, e percebi que, mais do que um simples manual de vendas, queria compartilhar experiências, aprendizados e histórias que ressoassem com outros profissionais dessa área tão importante. Discutimos a importância de construir relacionamentos sólidos. Vender uma matrícula vai além de um número. É sobre entender as necessidades dos alunos e suas famílias. A história da escola que conseguiu engajar os responsáveis com um evento de portas abertas, onde puderam conhecer os educadores e as instalações, ilustra essa conexão. O feedback positivo que recebemos foi um verdadeiro testemunho. Sentimos que a escola se importava conosco, não éramos apenas mais um número. Isso é essencial. Vender matrículas é também solucionar problemas, descobrir desejos e, principalmente, criar um vínculo. E não podemos esquecer dos métodos que apresentamos. Desde técnicas de abordagem até o uso de dados e tendências de mercado. Um dos pontos altos foi a utilização de ferramentas tecnológicas para personalizar a comunicação. Outra história marcante que compartilhei foi a de um colega que implementou um sistema de gestão de relacionamento com os alunos, e como resultado, viu sua taxa de matrículas aumentar significativamente. Isso só reforça que o domínio das tecnologias é um diferencial no cenário atual. Voltando à importância de contar histórias, as anedotas sobre as experiências vividas nas reuniões de vendas ou nas ligações para os possíveis alunos trouxeram uma leveza a toda a discussão. Cada interação, uma nova lição. Cada relato, um convite à reflexão. Quando falamos sobre a escuta ativa, por exemplo, um fato curioso foi o dia em que, ao ouvir atentamente um potencial aluno, consegui ajustar todo o meu discurso e direcioná-lo às suas necessidades reais. O resultado? Uma matrícula que, de certa forma, parecia um milagre no início da conversa. Por fim, vale lembrar que a aprendizagem não termina aqui. O que discutimos não é um fim em si mesmo, mas sim um ponto de partida. Levar adiante essas lições é um desafio empolgante e necessário. Lembre-se de que o mercado está em constante evolução, e adaptar-se a ele é tão essencial quanto conhecer os fundamentos da venda. O que aprendemos juntos é apenas uma base sobre a qual podemos continuar a construir. À medida que encerramos esta reflexão, faço uma pausa para pensar sobre o quanto já alteramos nossas percepções sobre o setor educacional e a venda de matrículas. E você, pronto para aplicar isso em prática? Vamos mergulhar no futuro das vendas de matrículas no setor educacional. Ao olharmos para o que vem pela frente, é necessário considerar que estamos vivendo em uma era de mudanças rápidas e constantes. A tecnologia está sempre evoluindo, e isso afeta cada detalhe da vida cotidiana, das interações pessoais às decisões educacionais. Para os profissionais atuando nesse campo, cabe aproveitar essas transformações, adaptando-se e inovando na forma como se conectam com estudantes e suas famílias. A primeira coisa que vem à mente é a ascensão das plataformas digitais. Pense, por exemplo, nas redes sociais que não apenas facilitam a comunicação, mas também transformam a maneira como as instituições se apresentam ao mercado. Já parou para refletir sobre isso? O alcance que um vídeo de apresentação ou um depoimento de um ex-aluno pode ter, viralizando e conectando-se com possíveis interessados de uma forma que nunca foi possível antes. Existe um potencial impressionante nesse novo jeito de contar histórias, de mostrar o que a escola representa. As instituições que investem em estratégias de marketing digital e que se abrem para as interações online tendem a se destacar. Um grupo de amigos de longa data tem a chance de mudar a forma como caminha junto. Além disso, o comportamento dos estudantes está mudando.
As novas gerações possuem diferentes expectativas e valores, e compreendê-los é essencial. A busca por experiências personalizadas nunca foi tão intensa. E o que isso significa na prática? Instituições que se dispõem a escutar, a acolher e a moldar suas ofertas de acordo com as particularidades de cada aluno estão um passo à frente. É quase como aquela conversa ao redor de uma mesa de café. Intimidade e atenção fazem toda a diferença. O estudante quer saber que sua voz importa e que suas escolhas são levadas em conta. E por que não mencionar a crescente importância de um ensino que vai além do currículo tradicional? Os jovens de hoje buscam um aprendizado que os prepare para os desafios do mundo real. Isso é, de fato, um milagre das mudanças sociais que estão ocorrendo. As instituições que criam ambientes inovadores e que oferecem formação continuada, experiências práticas e um olhar atento às tendências do mercado de trabalho se destacam no meio de um cenário competitivo. Quando um estudante sente que sua educação irá prepará-lo para a vida, ele se conecta de forma genuína. No entanto, é preciso estar atento às incertezas que rodeiam essas novas abordagens. O que funcionou ontem pode não ser confiável amanhã. Dessa forma, é urgente que os profissionais se mantenham atualizados com as tendências que emergem a cada novo dia. A participação em workshops, seminários e grupos de estudo é essencial. Conhecer as inovações e se permitir aprender com experiências de outros profissionais é uma estratégia poderosa. Agora, enquanto reflito sobre tudo isso, não posso deixar de lembrar de uma conversa que tive com um antigo colega de trabalho. Ele sempre dizia que o aprendizado nunca termina. A rotina nos torna preguiçosos, ele alertava. Essa foi uma lição valiosa que eu levo comigo. Assim, meu convite a você que está lendo agora é que nunca perca a curiosidade. Buscar novas leituras, conectar-se com outros profissionais e compartilhar experiências pode abrir portas inesperadas. As melhores práticas surgem da troca honesta de ideias, e cada interação tem o potencial de ser, ao mesmo tempo, intrigante e inspiradora. A jornada rumo ao futuro das vendas de matrículas está apenas começando. Cada um de nós deve estar preparado para enfrentar os desafios com coragem e adaptabilidade. Mais do que tudo, é fundamental que continuemos a nos perguntar: como posso contribuir para um ambiente educacional que não apenas atrai, mas também encanta e transforma vidas? O futuro está nas nossas mãos, e a beleza da educação reside na capacidade de se reinventar constantemente. Abrace essa jornada e permita-se ser protagonista da sua própria história no cenário educativo. Um dos caminhos mais enriquecedores para profissionais envolvidos nas vendas de matrículas é a busca incessante por desenvolvimento contínuo. Estar sempre atualizado faz toda a diferença, não apenas para atender às demandas imediatas do mercado, mas também para se destacar em um setor que se transforma a passos largos. Proponho que cada um de vocês, independentemente do nível de experiência, reserve um momento para refletir sobre o que realmente significa crescer de forma profissional. Ao longo da minha jornada, descobri que essa reflexão é essencial. Um ponto fundamental é a importância de cursos e formações específicas. Existem inúmeras opções no mercado que podem oferecer insights valiosos. Procure por instituições que ofereçam não apenas teoria, mas também a aplicação prática desse conhecimento. Como já mencionei em outro momento, a prática realmente leva à perfeição. Um treinamento que oferece simulações de vendas ou estudos de casos pode ser o diferencial que você precisa para refinar suas habilidades. Tive uma experiência inesquecível em um workshop que abordou técnicas de persuasão. Era incrível ver como, em apenas algumas horas, conseguimos aplicar o que aprendemos em simulações, e o crescimento que isso proporcionou foi notável. Networking é outro aspecto que não deve ser subestimado. Construir uma rede sólida de contatos pode abrir portas inesperadas e trazer novas oportunidades. Participe de eventos do setor, feiras e conferências. Essas são oportunidades de conhecer profissionais que, assim como você, buscam se aprimorar. Às vezes, a troca de experiências com alguém que está passando por desafios semelhantes é o que nos ajuda a ver as situações sob outra perspectiva. Sinceramente, lembro de uma conversa que tive com um colega em um evento. Ele compartilhou uma abordagem inovadora que estava utilizando em sua instituição. Aquilo me fez repensar algumas práticas que eu adotava.
Ainda falando sobre evolução, é essencial manter a curiosidade acesa. O mundo da educação e das vendas está em constante movimento. Por isso, faça uma lista de livros que podem ajudar a expandir sua visão. Existem clássicos sobre psicologia de vendas que se aplicam perfeitamente ao nosso universo. Uma vez, encontrei um livro que falava sobre a jornada do consumidor e como isso poderia ser traduzido em estratégias de marketing. Fiquei tão intrigado que passei a noite inteira devorando as páginas. O que era uma simples leitura se tornou uma verdadeira revelação sobre o funcionamento do nosso setor. Além disso, não tenha medo de se aventurar em cursos que talvez estejam fora da sua zona de conforto. Não se limite a formações diretamente ligadas à venda de matrículas. Cursos em áreas como marketing digital ou comunicação poderão enriquecer seu repertório e proporcionar uma compreensão mais holística do que as instituições precisam. Lembro de um curso de comunicação que fiz um tempo atrás. O que aprendi sobre como construir narrativas impactantes ajudou a revolucionar a maneira como apresento a proposta da minha escola para os possíveis alunos. E aqui vai um ponto que, para mim, é crucial: sempre busque feedback. É tentador achar que sabemos tudo, mas a verdade é que o aprendizado contínuo só acontece quando estamos abertos a críticas construtivas. Converse com colegas, peça opiniões sobre suas estratégias e esteja disposto a ajustar sua abordagem. Pode ser que algo que funcionava bem há alguns meses já não se aplique mais. Por isso, a vontade de aprender e se adaptar é o que distingue os profissionais que prosperam daqueles que ficam para trás. Ao final de cada dia, faça uma pausa e reflita sobre o que aprendeu. Brinque com a ideia de anotar suas observações em um diário. Isso não apenas ajuda a fixar o que você aprendeu, mas também proporciona um espaço para ver a sua evolução ao longo do tempo. Você pode se surpreender com o quanto avançou em um curto espaço de tempo. Por fim, o essencial é lembrar que a jornada de aprendizado nunca termina. Cada experiência, cada conversa e cada formação é uma oportunidade de se conectar de maneira mais profunda com as realidades dos estudantes que você deseja atingir. O futuro está cheio de possibilidades, cabe a você abraçar cada uma delas. Não se acomode. Ao invés disso, permita-se crescer. A adaptação às mudanças do mercado educacional é uma questão de sobrevivência, mas também uma oportunidade. Durante momentos de incerteza, a flexibilidade e a resiliência se revelam essenciais para instituições que buscam não apenas se manter relevantes, mas também se destacar. O caminho é longo e, muitas vezes, repleto de desafios, mas é precisamente nisso que reside a beleza da jornada. Cada mudança é uma chance de repensar abordagens, de inovar e de reencontrar a verdadeira missão educacional. A verdade é que a educação nunca esteve tão à mercê da transformação. A crescente digitalização, a personalização do aprendizado e o foco em experiências que vão além da sala de aula são reflexos do que os alunos e suas famílias esperam. As instituições precisam se tornar agentes ativos, não meros espectadores dessa evolução. Isso implica em estar em constante sintonia com as necessidades do público-alvo e, claro, abrir-se para colaborações e parcerias que alavanquem o potencial de inovar. Considere o momento em que o brilho nos olhos de um aluno faz toda a diferença. Quando ele encontra um espaço que se conecta com suas aspirações, é um milagre de motivação que pode mudar vidas. As instituições têm a responsabilidade de criar e nutrir essas conexões. Isso pode ser feito por meio de workshops inspiradores, um diálogo aberto com a comunidade ou até a implementação de novas tecnologias que facilitem o acesso à informação de maneira significativa. O importante é perceber que, no contexto atual, ser flexível não é apenas uma qualidade desejável, tornou-se uma necessidade prática. Cada feedback, cada sucesso de um aluno ou mesmo os obstáculos enfrentados, servem como aprendizados valiosos. Se lembrarmos da história de uma pequena escola que implementou um sistema de mentorias, notamos que o impacto foi muito além das notas. Os alunos se sentiram vistos e ouvidos, o que, por sua vez, deu uma nova vitalidade ao ensino. Com isso em mente, é imperativo que as instituições busquem espaços de escuta ativa em todos os níveis, desde o diálogo com alunos até as interações com as famílias. Entregar-se a um processo de autoavaliação constante é um caminho que pode surpreender. Aqui, a humildade entra em cena.
Reconhecer as falhas, ajustar rotas e se reinventar é o que permite que as instituições se fortaleçam e se tornem verdadeiramente resilientes. Investir em formação contínua, tanto dos professores quanto dos profissionais de vendas de matrículas, reforça esse ciclo de crescimento. Cursos, seminários e até intercâmbios são oportunidades que não podem ser subestimadas. Cada experiência vivida e cada conhecimento adquirido traz riquezas para a prática cotidiana. Ao encerrar esta reflexão, é fundamental deixar uma mensagem de encorajamento. Estamos apenas no começo de uma nova era na educação. As mudanças nos convidam a ser proativos, a questionar o que já temos como certeza e a explorar territórios desconhecidos em busca de soluções inovadoras. Se manter aberto, curioso e comprometido com a missão de transformar a educação será o que definirá o futuro de muitas instituições. Assim, ao avançar, que cada passo seja dado com a consciência de que o caminho é repleto de possibilidades e surpresas, sempre em busca de criar um impacto positivo na vida dos alunos. Chegamos ao final deste percurso, e é com um coração cheio de gratidão e esperança que compartilho estas últimas palavras com você, leitor. Ao longo dos capítulos, exploramos juntos a vasta e complexa paisagem da venda de matrículas no setor educacional. Meu desejo é que cada página tenha servido como um mapa, guiando-o através dos desafios e oportunidades que cercam essa prática vital para a sustentabilidade e o crescimento das instituições de ensino. A educação é mais do que números e estatísticas, é a arte de transformar vidas e construir futuros. Em cada matrícula, existe uma história, um sonho, uma expectativa. Portanto, ao adentrar nesta jornada de captação, lembre-se sempre da responsabilidade que isso implica. A forma como você se comunica, como apresenta sua instituição, como se conecta emocionalmente com alunos e responsáveis pode fazer toda a diferença. Mantenha o foco nas relações interpessoais, no cuidado genuíno e na escuta ativa. A venda consultiva, as estratégias de marketing digital e o uso de ferramentas tecnológicas são todos meios que, quando utilizados com sabedoria e empatia, potencializam o impacto que podemos ter na vida dos estudantes. As tendências que abordamos ao longo deste livro nos indicam que o futuro da educação passará por constantes transformações. A inovação deve ser uma constante em sua prática, mas nunca à custa da essência do que nos faz humanos. Cada interação com os alunos e seus responsáveis é a oportunidade de construir um laço significativo, e é através desse laço que se constrói a reputação da sua instituição. Ter a mente aberta para coletar feedback, adaptar estratégias e aprender constantemente será fundamental para aqueles que desejam não apenas sobreviver, mas prosperar no cenário educacional em evolução. Portanto, convido você a ter coragem. Coragem para experimentar, para errar e aprender com os erros, para adaptação e reinvenção, buscando sempre o que há de melhor para seus alunos. O caminho não será sempre fácil, mas garanto que o trabalho que você realiza é valioso e impactante. A educação molda o futuro, e você faz parte desse processo. Ao encerrar este livro, deixo você com uma reflexão: que legado você deseja deixar? Que impacto você quer ter na vida de seus alunos? As respostas a essas perguntas podem guiar suas ações e decisões daqui por diante. A educação é uma jornada, e não uma maratona. Por isso, valorize cada passo, cada interação e cada momento. Obrigado por acompanhar esta trajetória. Que você continue a se inspirar, a aprender e a transformar vidas por meio da educação. Com apreço. Eduardo Cota.